Graça e paz, Shalom Aleichem, Deus abençoe em nome de Yeshua, Jesus. Eu quero deixar aqui uma palavra, depois desta oração, nos Salmos, também aqui no livro dos Salmos, capítulo de número 18. Nós vamos ler aqui alguns versículos, eu vou fazer uma rápida e sucinta e resumida explanação que Deus colocou para poder compartilhar, para nos abençoar mais ainda este dia, esta manhã que Deus nos deu, para a glória e honra do seu santo nome. Amém? Aqui no livro dos Salmos, o capítulo de número 18, o versículo de número 17 até o versículo de número 20 diz assim: Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Ok? Salmos 18, do versículo 17 ao versículo de número 20, ok? Aqui, nesse salmo, que é o salmo de Davi, também, Davi, ele está nesse salmo reconhecendo, louvando e agradecendo a Deus e expondo que Deus é poderoso para nos livrar de todo e qualquer inimigo, por mais poderoso e forte que seja esse inimigo. Aqui, Davi está contando de livramento e as vitórias que Deus deu a ele, porque ele não conseguiria se livrar e nem tampouco por si só ter vitória sobre o inimigo que lhe perseguia. E quem era esse inimigo que foi destruído e que foi derrotado, que perseguia Davi? Esse inimigo era um rei. E que rei era esse? Chamava-se Saul. Saul perseguiu Davi desde que Davi foi levado para Jerusalém, por ordem dele, a pedido dele, para poder ficar com ele lá após a derrota do gigante Golias, em 1 Samuel 17. Fala que um espírito maligno começou a ter liberdade, Deus permitiu, por causa dos pecados de Saul, atormentá-lo. E Davi tocava a sua harpa e ele se acalmava, aquele espírito saía. Mas Saul não entendia porque ele tinha tanta raiva e tanto ódio de Davi, sendo que Davi não fez mal nenhum para ele. Davi, em hipótese alguma, tentou tirar o trono dele, fez alguma maldade contra ele, tentou destruir ele, caluniou ele, nem tampouco a sua família. Mas ele tinha um ódio, um rancor, um ressentimento muito grande contra Davi. E Davi sabia, mas ficava confiando na poderosa mão de Deus. E Saul tentou matá-lo com uma lança e a partir daí começou uma grande perseguição contra Davi. Davi tinha que fugir diariamente, dormindo em deserto, em caverna, se refugiando em casas de pessoas que sabiam que ele era um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, um homem que não tinha feito mal nenhum ao rei, e ajudar e apoiar uma pessoa que está fugindo do rei, a maior autoridade que existia na época, era sentença de morte. Mas Deus estava protegendo Davi e também as pessoas que estavam ajudando Davi. Então aqui ele fala que Deus livrou ele do seu inimigo. Por quê? Lá no começo do livro de 2 Samuel, a Bíblia fala que houve uma guerra entre Israel e os filisteus, que já era comum, e Saul, ele morreu juntamente com Jonathan e grande parte do seu exército. E ali a Bíblia fala que ele se lançou sobre a sua espada e ainda pediu a um homem para que viesse e acabasse de matá-lo. Mas enfim, Davi louvou a Deus não somente pela morte, mas pela perseguição injusta daqueles que se tornaram seus inimigos. Muitas das vezes nós somos injustiçados, pessoas sem um motivo aparente, sem lógica, sem que venha ter muito contato ou pouco contato, se tornam nossos inimigos. Às vezes a pessoa julga a nossa fala, nosso jeito de ser, nossa maneira de vestir, nossa maneira de andar, e ela olha para nós e nos taxa e nos vê como inimigos. E a partir dali passa a nos perseguir, a nos caluniar, a fazer o mal contra nós, muitas das vezes até mesmo
usando forças espirituais, quer dizer, bruxaria, feitiço, macumba, encantamento, maldade, proferindo pragas, maldições, lançando para destruir a pessoa, para que a pessoa não fique bem no casamento, para que a pessoa não fique bem com seus filhos, para que a pessoa não fique bem na sua vida material, financeira, para que ela não prospere, para que a vida dela não ande. Essa pessoa fica fazendo coisas para que a pessoa literalmente morra, fisicamente falando, não só espiritualmente, travar a sua vida. Mas Davi aqui, ele entendeu que não tinha força maior, ainda que seus inimigos buscassem poderes escusos, poderes das trevas, para poder fazer o mal, ou que viesse ainda com lança, espada e escudo contra ele, a sua proteção era Deus. A sua proteção era o Deus Todo-Poderoso. Então aqui é um salmo que Davi, ele se alegra pelo livramento que Deus deu e pela vitória que Deus deu. Então aqui ele fala no versículo 20, que é um versículo que eu quero deixar para finalizar. Ele fala: recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Então ele está falando, Deus me retribuiu conforme a minha justiça. O que eu plantei, eu colhi. E ele fala, recompensou-me e ele me deu conforme a pureza, me retribuiu conforme a pureza do meu coração. O que ele quis dizer com isso? Deus viu a sinceridade do meu coração. Que em nenhum momento eu desejei o mal, fiz o mal, ou plantei o mal contra esta pessoa que queria ver meu mal. Então lembre-se, Deus é justo. Deus vê todas as coisas. Talvez eu não vejo, você não vê, porque nós somos limitados. Mas Deus vê todas as coisas e dá a cada um conforme as suas obras. Que Deus te abençoe, te dê um dia abençoado, para a glória e honra do seu santo nome, em nome de Jesus Yeshua. Amém.